Lucas, capítulo 1, verso 37, já recebi cartinha. Será que tem aqui? Ah, não tem, então eu vou caçar aqui. E diz assim, ó: porque para Deus nada é impossível. Você pode olhar para o teu irmão e dizer: fica tranquilo, porque para Deus nada é impossível. Poder sentar. Enquanto eu vinha caminhando durante essa semana, passou um filme na minha vida de tudo aquilo que o Senhor fez e tem feito em meu favor. Eu consigo idealizar o que Jeremias, ele diz no capítulo 29, no verso 11, que Deus, ele tem um pensamento ao nosso respeito, e o pensamento é de paz e não de morte. Eu fico imaginando nos nossos momentos de dores, nos nossos momentos de fracasso, nos nossos momentos de injustiça, quantas das vezes nós nos afastamos da presença de Deus. Quantas das vezes nós limitamos a um Deus que é grandão e que Ele pode entrar na nossa vida, na cena da nossa história, em qualquer momento e virar a nossa história. Diga para o seu irmão: a qualquer momento Deus pode virar a sua história. Não é qualquer momento, porque Ele diz assim: olha, a fim de que tudo te vá bem e nada te vá mal. Eu venho de uma família de um estado vulnerável. Eu sei que a maioria, ou talvez a totalidade que está aqui já ouviu meu testemunho, mas eu tenho um propósito com Deus, que é onde eu pisar a primeira vez, eu quero contar. Porque a Bíblia diz que depois que Jesus ressuscitou Lázaro, as pessoas iam para ver Lázaro. Eu sei que muitos vieram para ver a pastora Sandra, para conhecer, meu Deus, quem é essa mulher que Deus fez uma guinada na vida dela. Mas só fez porque eu escolhi estar do lado de Deus. Não, Deus só vai fazer algo quando você escolher estar do lado dele. Deus só vai fazer algo quando você dizer: a dor que eu estou vivendo hoje não se compara com a bênção que Deus já reservou para mim, para o dia de amanhã. Só fez porque eu falei: Deus, olha, não importa quantas feridas eu tenha que carregar, eu quero ser um agente curador, motivador, para outras pessoas viverem aquilo que eu vivo hoje. Eu venho de uma família vulnerável, uma família com diversas carências emocionais e físicas. É lógico que hoje, com a maturidade, eu entendo que existia carência emocional. Quando eu era menor, quando eu era menina, eu lembrava só da carência física, lembrava do bem material que pode existir dentro de uma casa. A minha casa era uma família totalmente derribada. Eu dizia que na minha casa faltava pão, faltava arroz, faltava carne, mas na verdade na minha casa o que faltava era Jesus. Não, talvez você não entendeu, eu vou melhorar. Talvez você está dizendo: na minha casa está faltando carro, está faltando moto, está faltando marido. Não, o que está faltando mesmo é Jesus. Porque quando tem Jesus é preenchido todos os espaços da nossa vida. Nessa família disfuncional, uma família destruída primeiramente na mente. A minha casa, meu pai era um homem alcoólatra que praticava a violência doméstica. Ele desestabilizava a minha mãe. Ele desestabilizava a minha mãe no financeiro e no emocional. A minha mãe, uma negra linda, uma mulher top, mega, master, mas ela tinha um semblante caído, uma mulher rude, brava, porque ela tinha em casa um marido que não sabia valorizar a sua esposa, um marido que fazia suas funções fisiológicas. Quantas das vezes a minha mãe pedia para que eu subisse no telhado, porque meu pai tinha feito cocô no jornal e tinha colocado em cima do forro da casa, aquele cheiro forte dentro da casa. Quantas das vezes nós íamos abrir a geladeira para beber uma água, meu suco, e meu pai tinha urinado na jarra, para que nós viéssemos beber a urina dele. Meu pai era um homem agressivo. Em casa, panela, faca, elas tinham asa. Uma casa ruim de se viver.
momentos de fome, falta de apoio, momentos em que eu via minha mãe sendo traída, onde meu pai recolhia homens e mulheres para deitar no leito de dentro da própria casa. Aos domingos, o maior passeio, ou o melhor passeio que nós tínhamos, era final de feira. Nós esperávamos acabar a feira, eu, a minha mãe, nós íamos ali na feira recolher os alimentos, as verduras, os legumes que sobrava para ser a nossa fruta no dia da semana. O primeiro cachorro quente que eu comi, eu falo que foi de um casal de namorado. Eu não sei se era namorado, mas eu falo que foi de um casal de namorado, porque a menina começou a comer e aí ela ficou com o estômago cheio. Ela comeu mais ou menos a metade de um cachorro quente, porque depois que casa nasce um Dragon Ball na barriga da esposa, né? Mas quando está namorando ela come bem pouquinho. O golpe está aí, cai quem quer. Eu já estou contando. E ela começou a comer, ela disse, ai bem, não quero mais, jogou. Eu disputei essa metade do cachorro quente com um cachorro e eu ganhei dele. Foi a primeira vez que eu comi um cachorro quente. Nós ficamos de domingo esperando encerrar o turno de um restaurante, para que nós pudéssemos pegar as sobras do restaurante. Eu fui criada assim. Aos 8 anos de idade, alguém tem filha de 8 anos de idade aqui? Aos 8 anos de idade, eu já era uma menina grande, eu era uma menina esperta, inteligente, uma menina dada, sempre envolvido em ações sociais. Quando fazia, eu era a primeira a participar, aí pegar brinquedo, aí pegar doce. Eu era aquela criança que estava nas ações sociais da cidade, uma das pedintes das ações sociais. E com 8 anos, eu encontrei uma pessoa que me ensinou, a forma que eu vou falar agora, depois vocês vão entender, me ensinou o que é afirmação. Eu encontrei com um homem muito mais velho do que eu, e esse homem fazia aquilo que o meu pai não fazia, aquilo que a minha mãe não fazia. Esse homem, quando eu chegava no mercado, ele dizia, como você é linda, como você é inteligente, como você é uma menina esperta, como você é educada, você tem um futuro brilhante. Então eu ia todas as vezes lá para receber um elogio desse homem. Esse homem me dava 2 pães novos, às vezes ele me dava uma lata de sardinha. E quando eu vi, eu estava dentro do banheiro com os órgãos genitais dele na minha boca. Com 8 anos eu comecei a ter intimidades sexuais com esse homem. Às vezes eu falo e eu fico meio chorosa. Não foi nem tanto pelo estupro, eu falo pela responsabilidade que nós cristãos temos sobre a vida dos nossos filhos. Eu vejo mães que acham porque os filhos têm 8 anos de idade, eles têm condições de ir numa padaria sozinho, tem condições de ir numa farmácia sozinha. Querido, a responsabilidade da vida do seu filho está sobre a sua mão. Seu filho é uma criança. O estatuto da criança diz que os pais têm que responder pelos seus filhos. Não está na responsabilidade da tia da escola dominical, não está na responsabilidade dos professores, não está na responsabilidade dos pastores, mas está sobre a sua responsabilidade. Eu ia lá ser estrupada, aliciada, porque ali eu saía com o que comer novo, e eu não tinha coragem de contar para os meus pais. Eu mantive relações sexuais com esse homem até os meus 12 anos de idade. Uma menina totalmente deformada, uma menina brava, uma menina rude, uma menina sem nenhum caráter, com o caráter totalmente desconstruído, porque eu tinha um pai alcoólatra e uma mãe disfuncional. Uma mãe que vivia deprimida, uma mãe que vivia brava, uma mãe que você dizia bom dia, ela dizia bom dia o quê? Você não está vendo que seu pai chegou bêbado? Você não está vendo que isso aqui? E com 8 anos de idade. Quantos pais fazem isso hoje? Briga com o pai, briga com o esposo, coloca os filhos contra o esposo ou vice-versa. Seus filhos não têm maturidade, não têm estrutura para entrar no seu relacionamento. Brigou com o pai, com a mãe, coloca um sorriso e fala, filho, está tudo bem, porque o seu filho não está preparado ainda para encarar as lutas da vida. Então eu achava que eu encontrava paz naquele mercado. Naquele mercado eu vivi momentos terríveis, momentos esses que eu não sabia expressar, mas quando eu fiquei jovem, eu fiquei durante um bom tempo na prostituição. Não a prostituição de rua. Eu ia em baile e aquele homem que quisesse dormir comigo, dormia.
Aquela pessoa que quisesse manter relações sexuais comigo tinha. Eu fui a primeira mulher a desfilar totalmente nua numa escola de samba na minha cidade. Eu era totalmente uma pessoa fria. Quando eu vim para o Evangelho, eu via que as pessoas me abraçavam e me sentia mal. Eu sentia um negócio esquisito, um negócio ruim. E aí eu conversei com Deus, falei: Deus, por que eu não gosto de abraço? O que acontece que eu vejo que os irmãos se abraçam, se beijam e eu me sinto mal com esse carinho? E Deus disse para mim assim: vai no mercado. Eu fui no mercado e Ele falou: compra uma lata de sardinha. Aí eu já tinha dinheiro para comprar mais coisas. A senhora, eu sei quem é. Depois eu vou conversar com a senhora. É aqui. Já achei ela. Famosa. Linda. É linda. Já sei. Eu achei. Tesourinho. Não perco uma. Quando eu fui no mercado, embora eu já trabalhasse adulta, Deus disse para mim: compra só uma lata de sardinha. Eu falei: Deus, eu posso comprar outra coisa. Ele falou: não, compra uma lata de sardinha. Eu coloquei a lata de sardinha e fui trabalhar. Eu andei o dia inteiro com essa lata de sardinha dentro da minha bolsa. Quando eu cheguei em casa, o Senhor falou no meu coração: faz uma macarronada de sardinha. Quando eu fiz a macarronada de sardinha, que eu sentei na mesa para comer, eu me vi no banheiro do mercado e eu fazendo sexo oral naquele homem. As lágrimas desceu e eu disse: Deus, me cura por dentro. Tira essas marcas do meu coração. Trabalha para um futuro brilhante para a minha história. E Deus começou a trazer as memórias, as dores e as feridas que eu tinha no passado. Ele começou a expor essas dores e eu fui em oração, no altar, no secreto. Porque eu aprendi que para chorar eu choro no secreto, e para rir eu rio em todo lugar. Eu fui no secreto chorar e Deus foi curando as minhas feridas. Então o que eu conto hoje não tem marcas de dores, mas tem marca de um Deus grande que reconstrói uma história e nos faz viver de novo. Meu pai, aquele homem alcoólatra, rude, aos 37 anos de idade, a minha mãe, ela tem um terreiro espírita na cidade de Peró. Terreiro este que nós éramos acostumados a frequentar, até porque era coordenado pela minha mãe. O meu pai, com 37 anos de idade, ou antes, todas as vezes que nós passávamos diante de uma igreja evangélica, ele escutava aquele barulho de glória a Deus, de aleluia. E como nós tínhamos uma casa disfuncional, ele dizia assim: eu queria entender aonde esses crentes acham tanta alegria, aonde esses crentes acham tanta paz. Qualquer dia desses, eu vou entrar dentro de uma igreja evangélica e eu quero entender que tanto eles dão glória a Deus e aleluia. Eu sei que às vezes a gente chega triste. Eu sei que às vezes nossos lábios não conseguem expressar o glória a Deus e aleluia. Mas eu quero dizer que tem muita gente que está lá do lado de fora, que está tentando pensar o que é que está acontecendo na igreja, aonde juntou um bando de mulherada chique, de homens empoderados, e eles estão dando glória a Deus, aleluia. Nós estamos dando glória a Deus, aleluia, porque nós adoramos a Deus pelo que é, e não por aquilo que Ele faz. Não importa, haja o que houver, venha o que vier, nós sabemos que Deus irá fazer as coisas melhores de novo. Meu pai entra dentro da igreja com 37 anos de idade. Ele entra e a palavra que vem para o meu pai é: eis que eu, o Senhor teu Deus, estou te preparando um lugar. Meu pai entrega a vida para Jesus. Eu vou repetir: um homem alcoólatra, um homem agressor, um homem adúltero, ele vem, entra na igreja, Deus diz: estou te preparando um lugar. E ele entrega a vida para Jesus. Talvez, aleluia, talvez você chegou aqui e você está dizendo assim: lá na minha casa não tem mais jeito, lá na minha casa está o drogado, está a prostituta. Eu quero dizer que tem jeito. Se Deus prometeu, tem jeito. O meu pai chega em casa com a Bíblia na mão, ainda com alguns efeitos da bebida, e a minha mãe pergunta: Chico, o que é isso na sua mão? Ele diz: a Bíblia. Eu fui na igreja e eu entreguei a minha vida para Jesus Cristo. Minha mãe falou: você ficou louco, você está com problema, Chico. Nós trabalhamos num terreiro, temos responsabilidades de um terreiro. Lógico que eu estou falando educado, o diálogo foi diferente.
e começou a soltar aqueles palavrão pesado. E o meu pai, que era acostumado a bater na minha mãe estava batendo no meu pai, dando bíblia na cara do meu pai. E o meu pai intacto. Meu pai não levantou a voz, não levantou a mão. A lágrima desceu dos olhos dele. E ele disse: Benedita, eu estou saindo da igreja agora. E quando Deus falou comigo, eu senti uma paz tão grande. E nada vai me tirar da presença de Deus. Eu já entendo que quem tem um encontro real com Jesus, ele não sai da presença. Não, para com esse negócio de que você saiu por causa disso, daquilo. Quem tem um encontro real com Jesus não abandona o barco, não sai do barco. Aí meu pai falou: se for preciso, eu vou embora. Eu criança, comecei a chorar, eu tinha 12 anos de idade. Eu abraço a minha mãe, abraço as pernas do meu pai. A minha mãe, ela olha para mim e com dó de mim, ela diz assim: ó, você vai ficar em casa hoje, Gico, porque amanhã eu quero que você vá para esse lugar. Falou um palavrão bem grande, aonde Deus está preparando para você. Meu pai foi dormir, minha mãe também foi dormir. Nós morávamos numa casa onde tinha acontecido um ocorrido de entupimento. Eu falo que é esgoto, mas pode ser que seja fossa, porque eu era criança, eu não tenho esse entendimento do que tinha na casa. Mas eu sei que era uma casa, 7 casas, num único quintal. Tinha um banheiro para todas aquelas famílias, as 7 famílias. E entupiu. Foi necessário abrir uma vala na cozinha da minha casa. Na cozinha da minha casa tinha um papelão em cima dessa vala. E às vezes eu chorava, porque eu olhava as fezes que passavam na vala. Tinha couve, tinha tomate, tinha carne. E eu dizia: mãe, essas fezes não é nossa, porque nós não comemos couve, nós não comemos carne. E eu chorava, porque eu queria comer couve, eu queria comer carne. Quantas vezes eu apanhei. E a minha mãe dizia: para de olhar para o cocô dos outros e come o que tem aqui em casa, menina. Quanta dor, quanta pobreza, quanta miséria. Meu pai está dormindo. Minha mãe está brava porque ele encontrou com Jesus. Ela diz: amanhã cedo você sai, vai embora dessa casa. E quando é 3 horas da manhã, a minha mãe acorda. Como ela é de uma religião matriz africana, ela vai acender uma vela para o anjo da guarda, para o seu orixá. E quando ela está saindo, que ela deixa a vela acesa, que ela está saindo, ela vê uma sombra. Saindo, ela diz: tem gente em casa, vão roubar a Sandra. E ela vai correndo e chama meu pai: Gico, Gico, acorda, tem gente em casa. Meu pai estava morto. Deus realmente tinha preparado um lugar. Isso é motivo para você glorificar. Porque às vezes você está dizendo: não vai dar tempo de salvar meu marido, não vai dar tempo de salvar minha esposa, meu pai. É mentira do diabo. Se Deus tem um plano de salvação para a tua casa, Deus é fiel para cumprir esse plano de salvação dentro da sua casa. Ele é fiel. Meu pai morre, é enterrado, e fica uma menina. Eu dizia 2 mulheres, mas fica uma menina e uma mulher dentro de casa. Essa mulher é minha mãe. Essa mulher deixou de apanhar do marido, mas começou a ser agredida pela filha. Eu cuspia na cara da minha mãe, eu batia na minha mãe na rua, rasgava a roupa dela na rua. Aí você vai dizer: por que você fazia isso para sua mãe? Porque eu era reflexo daquilo que eu estava vendo dentro da minha casa. É fácil nós conhecemos o temperamento de uma família. Eu estou dando a chave para alguém que trabalha no ensino com crianças. Quando a criança é marota, respondona, gospe na cara, é o que ela está vendo dentro da casa. Não foi a sogra que ensinou, não foi a avó, não foi a tia, não foi o vizinho. É reflexo do que ela está vendo dentro da própria casa. Eu era essa menina ruim, essa menina brava, essa menina revoltada. Eu lembro que eu fui no terreiro, minha mãe foi ao terreiro fazer a cabeça, foi tomar banho de canjica, foi fazer entrega para os orixás. E minha mãe ficou 15 dias, 7 dias longe de casa. Quando eu vou buscar minha mãe com meus avós, a minha mãe está com um pano chumbo amarrado no corpo, o corpo todo navalhado.
E eu lembro que os cambonos é quem serve as pessoas que se incorporam. E os que se incorporam chama-se cavalo. Eu lembro que os cambonos escarravam no chão. E aquelas pessoas que estavam possuídas de espírito lambiam aquele escarro. Eu lembro a minha mãe pegando galinha viva, segurando, mordendo o pescoço e bebendo sangue daquela galinha. Eu lembro a minha mãe fazendo atos diabólicos, entregas satânicas em cemitérios, em lugares tenebrosos. Mas eu também lembro que Deus alcançou minha mãe. Mas eu também lembro. Aleluia. Interessante que servir a Deus é maravilhoso, porque enquanto nós estávamos naquela religião chamada candomblé, o título que nós levávamos era o título de cavalo. Nós entregamos a nossa vida para Jesus, e Jesus nos deu o título de filho. Eu já entendo que cavalo carrega fardo pesado, mas nós somos filhos. O fardo que Deus dá para mim e para você é um fardo leve. Aplaude a esse Jesus, porque Ele está dizendo: você não é cavalo, o que eu dou para você é um fardo leve. Eu queria que você que está de blusa preta com uma saia marronzada, fique de pé um pouquinho. Relemanda que soe relidefaia sob a nirrecácia. Enquanto eu estou falando de um fardo leve, o meu Deus está dizendo: diga a ela, lamai que chobe a sirra, que eu tenho visto as suas lágrimas. Necai chomideciderécia. O Senhor me leva 15 dias atrás, quando você se abraçou a si mesma e disse: Senhor, me protege, me guarda, porque tu acha que não tem estrutura para viver aquilo que você está vivendo. E o Eterno diz: eu estou alinhando a tua vida sentimental. Relemanda caia chobe a sirra. Eu vejo o doce Espírito Santo trabalhando de uma maneira ímpar dentro do teu coração. Lemanda que me rede súbia. O Eterno vem trabalhando na sua estrutura, dizendo: assim como eu te libertei, assim como eu te tirei de uma depressão e te devolvi vida, sou eu mesmo Deus que alinho os teus sentimentos e derramo o bálsamo da graça sobre a tua vida, diz o Senhor dos Exércitos. Naquelas indas e vindas do terreiro, nas indas e vindas de bebida, nós éramos uma família que nunca tínhamos entrado numa igreja evangélica, mas quase não perdíamos os cultos pela televisão aos domingos. Não vou dizer todos, mas quase não perdíamos. Eu e minha mãe éramos fã do R.R. Soares. Nós levantávamos cedo, fazíamos um copão de caipirinha, colocava ali gelo, limão, açúcar, sentava, ligava R.R. Soares. R.R. Soares dizia assim: você que está aí na sua casa, que está com o copo de pinga na mão, Deus tem uma palavra para você. Nós bebia a pinga e dizia: é com nós que Deus está falando. E Deus estava trabalhando. Deus estava trabalhando. Naquelas indas e vindas da bebida, da prostituição, do roubo, eu encontro com uma menina. Fui morar próximo a uma igreja evangélica. E eu já quero abrir um parênteses e pedir à igreja que quando vocês forem orar, orem pelo pastor Elias Adrião. Diga: Elias Adrião. Esse homem que foi o meu primeiro pastor, esse homem que me ensinou o evangelho. Hoje ele está internado no Hospital Leonor, com um diagnóstico não muito favorável, mas eu acredito em milagres e sei que Deus vai fazer um milagre. Quando eu voltar, eu vou contar o testemunho desse milagre. Nessas indas e vindas, uma menina frágil, de 6 anos de idade, uma menina que não tinha o curso de teologia, não tinha carteirinha de pastor,
Mas quando ela olhava aquela mulher seminua, bêbada, na porta da igreja, ela dizia: ah, Sandrão, se tu soubesse como Jesus te ama. Ah, você já disse para alguém hoje que Jesus o ama? Não, é porque nós queremos expressar o amor de Deus só dentro da igreja. Mas existem tantas pessoas que estão nas drogas, na bebida, na prostituição, e tudo o que quer ouvir é: Jesus os ama. Eu paro aqui. Seu mocinho de cabelo loiro, fica de pé, querido. Relibiácia, relibiolde, que ni refai, a súbia ni refaz. Enquanto eu estou pregando a palavra, eu vejo o grande amor de Deus sobre a tua vida. Halikibiaço de kira de sinerécia. Eu posso dizer que o inimigo investiu pesado para destruir a sua história, mas Deus está dizendo: sou eu o resgatador da tua história. Eu não sei aonde foi as suas perdas, mas Deus está dizendo: eu estou trazendo uma restituição sobre a tua vida. Ali que eu vejo amigos batendo na costa e dizendo: vai ficar tudo bem, mas os mesmos que bateram na costa foram os mesmos que te lesaram, os mesmos que passaram a perna. Mas hoje o Deus Todo-Poderoso vem com uma resposta: eu vou restituir o que tiraram de você, e você vai trazer testemunho que o Deus de restituição desceu nessa casa. Ele vai açoineir. Se é para Jesus tem glória, se é para Jesus tem aleluia. Ah, machaia, elevação e desce, anica, manda, que eleva subir essa. Deus é grande. Enquanto minha mãe, ela está na sua bebedice, eu estou fervendo o corpinho na rua. E essa menina, ela não faz igual a alguns cristãos. Porque tem uns que se dizem crente, cristão, evangélico, gospel, quarta pessoa da Trindade, que quando vê uma pessoa bêbada, uma drogada, eles viram o rosto, eles parecem companhia secreta. É difícil alguma pessoa que se diz cristã chegar para alguém que está com a vida totalmente destruída, abraçar e dizer: Jesus te ama. Quando eu estava na porta da igreja, dançando, descendo na boquinha da garrafa, as pessoas top, elas olhavam, viravam o rosto e mudavam até a entrada. Mas aquela menina de 6 anos de idade, ela parava, me abraçava e dizia: Sandrão, Jesus te ama. Eu não conhecia o amor. Talvez eu tivesse como Jó. Eu não te conheço, eu não conhecia só de ouvir falar, mas agora eu conheço de contigo andar. Eu não conhecia o amor. Eu conhecia um amor que eu deitava no mato, no carro, que eu fazia coisas ilícitas. Aquela menina estava falando de um amor simples, de um amor que aos meus olhos, ela não estava pedindo nada de mim. Pelo contrário, ela estava dizendo: Jesus te ama. Ela estava dizendo, em outras palavras: você pode até não amá-lo, você pode até não conhecer, mas ele te ama. Um dia ela chega em casa, 6 aninhos, toco, bate palma, eu vou lá atender. Ela fala: Sandrão, vai ter festa na minha igreja. Ela falou: o pastor disse que quem levar uma visita vai ganhar um presente, e eu já disse para o meu pastor que a minha visita vai ser a Sandrão. Eu pensei: que eu tenho de ver com a festa dos crentes. Só que eu gostava daquela menina. Eu gostava porque ela era diferente de mim. Ela era limpa, ela era arrumada, ela tinha pai, tinha mãe, e eu não queria decepcioná-la. Então eu falei: vamos fazer um combinado? Eu só vou na sua igreja o dia que você for na minha. Aquela menina sorri e ela disse: se eu for na sua, você vai na minha? Eu falei: vou. Ela falou: então eu vou pedir para o meu pastor, se ele deixar, eu vou. Eu não sei o que você está fazendo aqui hoje, mas tomara que o seu pastor saiba que você está aqui hoje. Oh meu Deus, porque depois do que eu falar aqui, eu fiquei tranquila, porque eu disse assim:
pastor sabe que nós frequentamos uma outra religião, sabe que eu sou bêbada, que eu sou prostituta. Nunca vai deixar essa menina aí comigo no terreiro. Depois de 7 a 8 dias, essa menina aparece numa noite de sexta-feira na minha casa. Ela me chama, eu vou atender, ela está toda arrumada de Bíblia na mão. E para quem conhece o Espiritismo sabe que a noite de sexta-feira tem como título Sexta-feira Maior, onde os guias, os orixás, os exus, eles têm poderes potencializados para trabalhar numa sexta-feira. Olha como o nosso Deus é grande. Ele não precisa de sexta-feira. Ele trabalha segunda, ele trabalha terça, ele trabalha quarta. A Bíblia garante que ele trabalha todos os dias da nossa vida. Ei, o Deus que você serve, ele trabalha quando, pastora? Todos os dias da nossa vida. Noite de sexta, aquela menina chega no terreno. Você fica de pé, querida? Relemasse aqui, relibiando que se que ni refaça. Aquela menina, ela chega em casa com uma disposição, ela chega linda, ela chega arrumada, e ela diz assim: eu vim para ir com você na sua igreja. Enquanto eu estou pregando a palavra, eu vejo um Deus grandão te abraçando. Relemanda que ni refaia ressobe nessa. Você é uma mulher que tem intimidade com Deus. Alamanda que ni reface. Talvez a forma que eu vá falar hoje não seja uma forma correta, na linguagem tão educada. Você não é daquela de ficar muito tempo de joelhos, gritando, mas você fala constantemente com o Senhor. E tu tem colocado alguém da tua família do joelho. E tu tem dito assim: Senhor, eu preciso que tu mude a história desta pessoa. Relemanda coube a sirra. Eu estou vendo o choro de uma mãe e vejo Deus visitando o teu filho. Lamanda caia, choube a sirra emácia. Ele diz: eu ouvi a tua manirra. Deus está entrando dentro da tua casa. Deus está fazendo, colocando as coisas em ordem. Tu tem ouvido um barulhão e tu está dizendo: Deus, e agora? Porque pessoas, parentes viraram o rosto, começaram a julgar as decisões que você tomou. Você perdeu algumas coisas, parente, físico, mas Deus está dizendo: eu vi a tua oração, eu estou visitando a vida dos teus filhos, estou visitando a tua família. Não vai ficar do jeito que está. Descansa, porque vai voltar tudo no controle do Senhor. E para subir. Eu posso ficar aqui um pouco? Enquanto aquela menina está indo comigo do terreiro, nós não estamos conversando nada. Quando chega no terreiro, eu coloco ela no primeiro banco. Existe uma cortina que fecha aonde vai ficar os cavalos e os combonos. E aqui, por exemplo, é onde vai ficar as pessoas que vão tomar passe. Eu vejo que aquela menina, ela se prostra de joelho. Nós estamos lá colocando nossa roupa. Nós estamos lá fazendo os amparatos. E quando abre a cortina, a mãe maior, uma mulher que tinha vindo do Rio de Janeiro, ela está ali presente, ela já sai toda vestida, nós todos vestidos, pinga no coco, charuto, jogamos canjica e pólvora no chão, começamos a bater tabaque, e eu olho que aquela menina que está de joelhos, ela se senta, obrigada meu amor, ela senta e coloca a Bíblia no colo. Quando aquela menina senta e coloca a Bíblia no colo, nós começamos a bater o ponto. Aquela menina, ela está olhando nós, vou ter idade. Aquela menina, ela está olhando nós batemos o ponto. E a gente bate o ponto uma vez. Diga quantos? Nada acontece. Nós começamos tudo de novo. Jogamos pólvora, jogamos canjica, acendemos as velas, batemos o ponto pela... Nada acontece. Eu não sei se eu disse que quando aquela menina chegou em casa, ela disse para mim assim, ó: eu vou no terreiro com você, vou na igreja com você, porque o meu pastor disse, guarda isso, a importância da obediência da sua liderança, a importância da cobertura espiritual por onde você anda. Ela disse, eu vou na sua igreja, porque o meu pastor disse que o próprio Deus vai comigo. Aquela menina vai segura, pastor, 6 anos de idade. Nós riscamos o ponto uma vez, 2 vezes, 3 vezes. A mãe maior olha para
para a plateia e ela diz: quem é essa menina? Eu digo: é fulano de tal. Ela diz: quem trouxe? Eu falei: fui eu. Ela disse: então tira essa menina daqui, porque o que está nela é maior do que o que está em nós. Eu quero declarar hoje: sobre a tua casa não chega macumba, sobre a tua casa não chega mandinga, sobre a tua casa não chega olho gordo, porque o que está sobre você é maior. Vamos fazer um grande coral: o que está conosco é... Aleluia! O que está conosco é maior. Não, a Bíblia garante que nenhuma ferramenta preparada contra nós vai prevalecer, porque o que está conosco é... Deus, Ele parou o inferno para mostrar a sua glória. Nessa noite eu quero declarar sobre essa casa, eu quero declarar sobre as vidas que aqui estão. As ações do inimigo estão sendo neutralizadas, porque o Deus que você serve é maior. Aquela menina pega na minha mão, nós vamos embora. Ela não pergunta nada. Ela não pergunta se deu certo, se deu errado. Ela só olha para mim, dá um sorriso e fala: eu vim na sua igreja, né? Você vai na minha? Olha eu. Falei: Deus do céu, se essa menina, que é um toco de gente, acabou com o terreiro, os crentes vai acabar comigo. Eu quase que escrevo aqui já Sandra Alves. Faltou pouco. Falei: e agora? Mas eu precisava ir. E por amor àquela menina, eu fui na igreja. Eu ouvi a palavra, mas eu não entreguei a minha vida a Jesus Cristo. Tem uma moça, da onde eu estou aqui vai ser, para mim chegar até você, você está de blusa preta, é loira e está de óculos. Pronto, fechou. Do seu lado de pé está uma moça de roupa estampada. Pronto, eu acho que agora ela sabe que é ela. Fica de pé, por favor. Eu expliquei bem. A blusa dela é estampada, ela está de pé, ela está do seu lado. Aí o moço vai passar perto de você. Fica de pé. Ufa! Uau! Relibiande coi de niha decides. Enquanto eu estou falando sobre uma menina que ela não ficou com medo, ela não questionou o que estava acontecendo naquele terreiro. Ela simplesmente tinha um objetivo, o qual objetivo era me levar até Cristo. Você não está aqui em vão. Existe um chamado glorioso de Deus sobre a tua vida. Relibianda que subia de ride colderece. Eu vejo Deus mexendo na sua vida secular, vida financeira. O Eterno está dizendo: nesse ano de 2024 será um tempo de mudança sobre a tua vida financeira. Porque você disse: Deus, eu tenho trabalhado tanto e nada muda, eu não conquisto nada. E o Eterno está dizendo: eu estou entrando na tua vida secular de uma forma extraordinária, e você vai viver e colher os frutos que Deus está separando por você. Descansa, porque 2024 não termina quando terminou 2022. Porque em 2022 foi perda, foi vermelho, mas 2024 é bênção e é vitória, diz o Senhor. Eu não pulei 2023 não, é que Deus disse que 2022 foi pesado para ela, mas 2024 vai ser bênção. Quando aquela menina me leva na igreja, eu vou ouvir a palavra. Essa palavra eu não me lembro o que o pastor pregou, não me lembro, mas eu sei que eu chorei muito. E eu lembro que na hora do apelo ela dizia: entrega a sua vida para Jesus, entrega a sua vida para Jesus. E eu falava para ela: não posso, eu sou filha de fulano, eu sou filho de Bertana, é filho de tanto santo. Eu falava: não posso, tantos guias. E fui embora. Fui viver a mesma vida miserável que eu tinha. Mas Deus, quando Ele resolve resgatar alguém, Ele acha um caminho para nos trazer para perto. A minha mãe, ela fica doente e nasce um nódulo do lado da orelha direita, do tamanho de um ovo de codorna.
Devido a esse nódulo, a minha mãe perde os movimentos do lado esquerdo. Há mais ou menos 32 anos, o médico disse que era um câncer e que estava muito bem localizado. Se mexesse, minha mãe poderia morrer ou até mesmo continuar com aquelas sequelas. Eu estou na fila para pegar a cesta básica das famílias vulneráveis. E quando eu estou indo embora bêbada, segurando aquela cesta, esse pastor que eu citei o nome, pastor Elias, ele para o carro e ele diz: tudo bem? Eu digo: tudo bem. Ele diz: posso levar sua cesta? Falei: pode, pastor. Entreguei a cesta para ele e ele foi embora. E eu disse assim: mas o crente é esquisito mesmo, hein? Se ele está indo em casa levar minha cesta, o que custa ele levar eu? Mas eu entendi que o homem e a mulher cristã, ela não coloca qualquer um dentro do carro. Ela não coloca qualquer um dentro da sua casa. Tem tantas lutas que você está passando hoje, porque você colocou qualquer um dentro da sua casa, colocou para sentar na sua mesa, contou a história a sua particular, e começa a vigiar para quem você traz para perto da sua casa. Eu volto para o bar, eu vou beber. Quando eu estou bebendo, eu vou me atrever a dizer que o Espírito Santo fala ao meu coração. Eu estou bêbada, eu começo a chorar e entro no banheiro daquele bar, dobro os meus joelhos e choro. É a primeira vez que eu oro, e a minha oração é simples: Senhor, se tu me ama, cura minha mãe, porque se o Senhor curar minha mãe, eu vou ser crente, e nada vai fazer eu sair dos teus caminhos. Levanto e vou embora para casa. Chego em casa, minha mãe deitada, ela diz assim: filho, o pastor já deixou a cesta aqui. Eu falei: é, mãe? Ela falou: olha, filha, sabe aquele pastor? Quando ele vai sair para trabalhar, a esposa leva ele até a frente e dá um beijo nele. Os filhos, quando vão para a escola, pedem benção a pai, benção a mãe. Ele vai sair, passear, ele abre a porta do carro para entrar. Sabe o que minha mãe estava falando? De família. Não, talvez você chegou hoje aqui, chegou de cara virada com o marido. O marido todo azedo veio na frente de carro, deixou você vir a pé. Ô querido, aprenda a ser família. Aprenda a dar exemplo, pregue o evangelho e, se preciso, use palavras, porque às vezes nós sabemos arrebentar dentro do altar, mas somos um fracasso dentro da nossa casa. É necessário que quando os vizinhos olhem para a nossa casa, eles vejam o brilho de Cristo, vejam um homem empoderado, que fala para essa mulher: você é linda, você é top. É um homem que tem os olhos para sua esposa, uma mulher que capricha, que não dorme com o logo da igreja, com a camiseta manchada, mas coloca aquela roupa top, aquele perfume gostoso, e fala: marido, vem que eu sou sua. É necessário que exista isso. Não, na hora de dormir eu amo o pastor Josias. Não, ele sabe que você ama, mas não precisa dormir com a camiseta dele. Eu sou do vereador fulano de tal. Você não é, não, você é de Cristo. Então capricha lá em casa. Seja uma mulher envolvente, seja uma mulher que brilha, seja uma mulher que todos os dias traz a realeza. Pastora, mas o que eu tenho lá em casa é um homem fracassado. Mas você não é um fracasso. Você pode restaurar a história da sua família. Não, você pode ter lá em casa um homem que está torto, que está com amante, mas se você se posicionar como uma mulher de Deus, em oração, em jejum, Deus é suficiente para mudar a história do seu casamento e fazer você triunfante na presença de Deus. E se não for, Deus tira. Mas não se despedace. Seja um testemunho de vida para as outras pessoas. Minha mãe, ela começa a contar a respeito de família, porque nós não conhecíamos família. E ela diz assim: filha, pega essa cesta. Eu vou aproveitar e tirar um tempinho para o marido. Marido, dá uma olhada para essa esposa sua e fala: você está linda, hein? Fala, não tem vergonha não, ela é sua. Você está linda, hein? É que tem homem que está com medo de falar que ela está linda, porque ele fala: nunca vi ela assim. Lá em casa ela anda com o cabelo tudo descabelado, com a roupa manchada. Será que é ela mesmo? Não, dá um beliscão, fala: é tu? És tu? Para não confundir. Tem homem que assusta, fala: o que essa mulher fez para vir no culto? Dá uma melhorada lá, né, pastor? A minha mãe
Ela está contando de família. E enquanto ela está contando de família, ela diz: pega a cesta básica, filha, e dá a nossa cesta para o pastor. Nós não tínhamos condições de fazer aquilo, mas a minha mãe insiste, eu pego a cesta e vou levar até o pastor. O pastor mora no fundo da igreja. Na época, ele tinha 4 filhos indo para o 5º. Eu bato palma e ele vem me receber. E a recepção dele é essa: Deus já tinha dito que você viria. Ele pega a cesta e fala: entra, filha. Eu entro, ele chama a esposa, os filhos, e eu tô bêbada. Eu tô de shorts curto. Eu tô com blusa amarrada acima do umbigo. Tô cheirando cigarro, pinga. E ele diz: entra, filha. Eu entro cambotchando. E ele fala: eu posso orar por você? Vocês sabem o que é cambochar, né? Caipira isso aí, né? Cambaleando. Melhorei agora. Não combina cambotchando, né, pastor? Senão vai estragar a moranga, né? Aquela abóbora, cambotchã. Então, cambaleando. Eu entro cambaleando. E quando eu entro, o pastor chama a sua família. E ele fala: eu posso orar por você? Eu falei: pode. E eu dobro os meus joelhos. Eu lembro disso. Senhor, está aqui a sua filha, que fez uma oração naquele banheiro. Eu fui batizado com o Espírito Santo. Às vezes a gente quer explicar, mas eu não sei explicar. O que eu sei é que eu fui uma vazão espiritual. Eu fui batizada com o Espírito Santo. O cheiro de cigarro saiu completamente de minha pinga. Eu fiquei sã. Eu cheguei em casa, eu estava crente. Cheguei em casa e falei: mãe, eu sou crente. Minha mãe ficou olhando para mim e falou: o que o pastor fez? Eu falei: não sei, mãe, ele orou e eu sou crente. De noite eu já coloquei meus shorts gospel, minha camisa, blusa amarrada no umbigo gospel e fui pro culto. já fui crente piriguete gospel. Cheguei lá, sentei toda apertadinha, toda. As pessoas riem. Mas o pastor estava falando a respeito de inclusão social. Eu cheguei com shorts curto mesmo, pastor. Uma blusa amarrada, imagine uma negra, com a perna cinza, cabelo ruim, toda arrebentada pelo pecado. Chegar na igreja de shorts curto, blusa amarrada, e de repente o Espírito Santo tomar e glória a Deus, aleluia. Às vezes vira até motivo de chacota. Mas eu fui numa igreja sarada. Diga: eu preciso ser uma igreja sarada. As irmãs do círculo de oração, elas sentavam perto de mim e foram fazendo amizade comigo. Porque eu não ia na igreja daquele jeito para afrontar. Eu ia porque é o que eu tinha. Eu não tinha outra roupa. Eu andava o tempo inteiro de shorts e piriguete, tu não tem frio, né? O tempo inteiro de shorts e mini blusa. Então as irmãs vinham, algumas colocavam a saia meio assim na minha perna. Até que depois foram pegando amizade, foram conversando. Aí diziam assim: vamos participar do bazar? Eu não tinha dinheiro para comprar a roupa no bazar. Aí uma dizia: pode levar essa, pode levar aquela. E quando eu vi, eu estava top. Quando eu vi, eu estava chique. Quando eu vi, eu já estava do jeito que Deus queria. 40 dias de evangelho. Com 40 dias de evangelho, a minha mãe, que está com câncer, com nódulo diagnosticado como câncer, ela está torta, bêbada. A minha mãe, quando ia para a porta da igreja, nos dias de culto que eu estava, quando as irmãs do ciclo de oração iam cantar, ela dizia: não canta esse hino, não. Canta perfume, não, segura nas mãos de Deus ou perfuma Jesus. Eram esses dois hinos. E eu chorava, e o meu pastor falou assim: filha, nós vamos fazer um culto na sua casa. Para encurtar. Eles foram fazer o culto na minha casa. No dia do culto, a minha mãe veio vindo com uma garrafa de pinga toda torta. Eu falo: mãe, não bebe, porque se tem mulher cheirosa, é na igreja. Você já cheirou essa amiga do lado? Uau! A minha mãe, nós duas temos uma discussão de mãe e filha, mas ela aceita e ela pega aquele litro de pinga e coloca atrás do botijão de gás. O culto
acontece, aí sim, eu lembro que o pastor prega sobre a família de Jesus. E minha mãe chora muito. Só que a minha mãe não entrega a vida dela para Jesus. Os pastores, os irmãos vão embora. Quando termina o culto, minha mãe fala: graças a Deus que esse povo chato foi embora. Eu não vi a hora de tomar minha pinga. Quando ela vai atrás do botijão de gás, que ela vai pegar o litro de pinga está completamente fechado, dentro do saco de papel, mas completamente vazio. A minha mãe começa a chorar, e ela diz: Sandra do céu, quem é esse Deus que você serve? Eu quero entregar minha vida a Ele. Eu quero profetizar para você, levanta a mão. Na sua casa você não vai precisar falar muito. Os sinais e maravilhas vão te alcançar. Não, na sua casa você não vai precisar colocar a mão e ficar expulsando o demônio. Na sua casa você vai precisar sapatear. Os sinais e maravilhas vão alcançar a sua casa. A minha mãe entrega a vida para Jesus. Eu e ela. Eu não sabia orar. Meu pastor era um pastor chique. E eu era uma mulher analfabeta. Uma adolescente analfabeta. Ele dizia assim: beneplácido, benevolente, inefável. Eu falava: deve ser bolacha esse negócio. Então eu falei: mãe, a Deus é bom, mãe. Dorme, amanhã cedo o pastor vem falar tudo aquilo que ele fala lá na igreja. E aí a senhora aceita Jesus. Minha mãe falou: tá bom. Minha mãe foi dormir. Nós fomos dormir, eu, minha mãe, meu filho. E quando é de madrugada, Deus me acorda. Deus me acorda e eu vou orar. E quando eu estou orando, Deus fala: você acredita em milagre? E eu disse: Deus, eu nunca vi milagre. Ele falou: eu vou fazer um milagre hoje na sua casa. Levanta e vai orar pela sua mãe. Eu levanto para orar para minha mãe. 40 dias, eu vou e falo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Quando eu termino a oração do Pai Nosso, eu digo: Deus, cura minha mãe. A minha mãe tem uma crise convulsiva, vomita uma bola desse tamanho, tem lápis, tem gilete, tem cabelo, tem cigarro. Eu saio correndo, chamo meu pastor vem e estoura. Fica um cheiro horrível dentro de casa, minha mãe convulsionando, babando. De repente ela desmaia. E meu pastor diz assim: dorme tranquilo, porque chegou libertação e salvação para a tua casa. Dorme tranquilo, porque chegou libertação e salvação para a tua casa. Dorme tranquilo, porque chegou libertação e salvação para a tua casa. Minha mãe levanta outro dia pela manhã, andando normalmente. Aonde tinha o nódulo, 25 pontos. Deus curou minha mãe. Deus cura câncer. Deus cura AIDS. Deus cura quem, o que Ele quiser. Eu tive o privilégio, já vou terminar, o senhor me dá 10 minutos. Eu tive o privilégio de dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu tive o privilégio. Eu vou abrir um parênteses, eu vou para o encerramento. Eu e minha mãe servimos ao Senhor. Metade, 90% que tem aqui é Deus e 10% é minha mãe. E você, Sandra? Não tenho nada. Tudo que você vê de bom de mim, em mim é Cristo. O que você vê de mal é eu mesma. Então, ela não é marota, é chata, é metida, é tudo eu. É boazinha, bacana, legal, é tudo Deus. Porque eu sei quem eu sou. Me converti, minha mãe, servimos ao Senhor. Eu tive vários privilégios e tenho vários privilégios em servir a esse Deus poderoso. Fui pastora local, pastora presidente de um ministério, aonde agora eu quero falar especificamente com os homens. Uma fala feminina com os homens. Eu fui pastora de um ministério. Eu sei que aqui tem vários pastores, tem várias lideranças, tem homens que são responsáveis por grupo de célula. Nunca desonre a sua casa. Eu fui uma pastora que eu poderia ter até o sobrenome pastora boi, de tanto chifre que eu levei. Eu tinha um marido adúltero, um homem que não respeitava
Eu como mulher que não respeitava a igreja que pastoreava, que não respeitava a família. Esse homem teve uma filha fora do casamento. E eu, na minha dependência emocional, eu aceitava tal traição. Eu aceitava as mulheres que vinham pedir perdão, dizendo: olha, pastora, eu sou amante do seu marido. Ei, mulher, coloque essa casa em ordem. Coloca caráter no ombro desse homem. Você precisa depender de Jesus e não de ninguém. Muitas das vezes eu disse e repito: a minha casa era uma porta aberta, aonde eu recebia todos os tipos de pessoa. E meu casamento foi destruído por uma mulher cristã que foi embora com meu ex-marido. Se eu falar ela roubou ele, vocês vão pensar que ele pegou ela no colo e levou ele na marra. Não, ele foi porque ele quis. E eu, nesses momentos de dores, nesses momentos de solidão, eu confesso que eu pensei em me matar. Eu confesso que eu pensei em desviar. Quantas vezes eu tomei banho dizendo: não vou mais para a igreja, eu paro aqui. Mas eu lembro que Deus dizia para mim: todo esse mal que está acontecendo na tua vida, eu vou fazer transformar em bênção. Eu quero dizer para você que qualquer mal que chegue até você, se você permanecer firme em Cristo, Ele vai fazer se transformar em bênção. É lógico que ainda existem algumas sequelas. Alguém quer falar mal, alguém quer dizer, diz que me diz que, alguém quer dizer que traiu por causa disso, daquilo. Mas eu conheço a minha índole. Então quando começa a falar mal, eu digo: fala com a minha mão, porque eu estou fazendo uma grande obra, eu não posso parar, eu preciso continuar. Hoje Deus deu resposta através do pastor. Está falando mal é porque eu estou fazendo alguma coisa. Então fala com a minha mão. Porque não é fácil para uma mulher subir num altar e dizer que é pastora e foi traída, dizer que tomava conta de um ministério e as próprias irmãs do ministério é que deitavam com esse pastor. Não é fácil encarar que no meio cristão existem homens e mulheres que ainda não foram formados o seu caráter, mas Jesus é aquele que veio na noite de hoje para dizer: eu vou te dar caráter, eu vou te dar vergonha, eu vou te dar temor na presença de Deus. Perco um casamento, sou uma mulher divorciada. Nesse divórcio eu perco a minha autoestima, eu perco a graça de viver. Mas Deus me presenteou com uma menina maravilhosa, Marina. Marina é tudo o que eu não queria. Quieta, calada, pouca conversa. Marina chegava em casa, ficava no portão de casa, porque eu não abria o portão, aquele sol quente. Eu escutava meus vizinhos dizer: Marina, você quer água? Você quer ir no banheiro? Ela dizia: não, vou ficar aqui, eu estou cuidando da minha pastora. Às vezes eu procuro uma palavra para agradecer a Marina, mas eu não encontro. Porque essa menina, ela viu a forca dentro da minha casa. Ela me viu no chão jogada, dizendo: Deus não me ama. E ela dizia assim: pastora, toma um banho, vamos embora, que a senhora precisa pregar hoje. Ela sentava na primeira cadeira, olhando aquela mulher totalmente destruída. Aquela mulher que olhava e via os amigos postando e dizendo, postando foto com meu ex-marido e atual esposa, dizendo: agora sim o pastor tem uma mulher linda, agora essa mulher é jovem, essa mulher é feliz, aceita que dói menos. E eu vi essa menina na primeira cadeira olhando para mim, eu pregando, ela dizia: é isso, pastora, prega, Deus é contigo. Procure pessoas que acreditem em você, procure pessoas que investem em você, procure pessoas que não exponham você. Ela nunca falou nada, nem para mim, quem dirá de mim? Hoje as pessoas que sabem é porque eu conto. Marina viu todas as etapas da minha perda, as etapas das minhas dores, mas eu continuei no altar. E um dia Deus disse para mim assim: eu vou te dar um carro, eu vou mudar a sua aparência, eu vou te dar uma cadeira de honra. 2017 eu perco um casamento. Depois de 15 dias a minha mãe morre. No dia 25 de maio a minha mãe morre. Eu guardo essa data não pela morte da minha mãe, mas porque eu lembro que no dia 25 de maio eu enterro a minha mãe e no outro dia eu já estou pregando no encerramento de um congresso do Círculo de Oração.